Então hoje nós vamos continuar a série 1 Coríntios. Irmãos, como é que tem sido 1 Coríntios para vocês? Para mim tem sido bastante confrontante, edificadora, tem sido desconstrutiva, tem sido inspiradora e tem nos trago também muito ensino. Tem nos deixado realmente com uma capacidade de entender certos textos que a gente não tinha, que nós tínhamos dificuldade. Então, eu quero trazer como tema da palavra desta noite, a ceia do Senhor. Hoje nós vamos continuar o capítulo. Quem estava aqui semana passada ouviu, onde nós estávamos falando sobre o chamado usos e costumes dos nossos dias. Questão da mulher usar cabelo comprido, né? Questão do homem naquele tempo, ele usar ali o cabelo curto e era feio usar o cabelo comprido naquela época. Então a gente falou dessas coisas e fomos até o versículo 16. E hoje nós vamos continuar do 17 em diante. Antes de entrar no capítulo, eu quero dar uma breve explicação, quero falar um pouquinho. Muitos de nós aqui já têm vários anos de igreja, já tem uma caminhada cristã, e nós fomos ensinados sobre a importância de participarmos da ceia. Alguns lugares chamado de Santa Ceia. Mas muitos de nós, eles foram instruídos, ensinados, de uma forma que, ao invés de trazer o que é o sentido da ceia, que é alegria, esperança, fortalecimento da comunhão com Deus e uns com os outros, isso acabava trazendo peso, medo e até mesmo dúvida. O grande problema de nós aplicarmos um texto de uma forma onde nós não começamos pelo início, da onde ele começou a ser trabalhado e citado, nós corremos o risco de fazermos uma exegese, uma interpretação errada. Então, diante dessas informações e que eu estou falando aqui, é o que acontece nos nossos dias. Muitos começam a explicar sobre a ceia do Senhor no versículo 23, o que é costumeiro, todas as ceias a gente falar do 23 em diante, 23, 24, dois versículos muitas vezes usados para nós cearmos. Só que isso acaba trazendo um entendimento fora do contexto, um entendimento que muitas vezes nos dificulta a discernir o que significa participar da ceia sem discernimento, ou participar da ceia de forma indigna. E isso acaba trazendo um temor, um medo, uma vergonha, porque muitas vezes nós não compreendemos o real sentido dela. Então nessa noite eu quero trazer o entendimento com relação ao contexto da época. O que acontecia, qual era o cenário, aonde era o lugar que eles se reuniam, para assim eu e você entendermos o que realmente as escrituras dizem, o que elas afirmam, o que elas ensinam. Agora eu vou começar lendo na versão NVI, para quem quiser acompanhar aí. Se ficar diferente é porque é a nova versão internacional, amém? Vou ler do 17 em diante. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só, irmãos, Paulo já começa esse mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 11, no versos 2, olha aí na tua Bíblia aí.
ele começa elogiando os irmãos coríntios, de lembrarem das tradições. Ou seja, o que eram tradições? Aquilo que nós explicamos. Quando Paulo se referia a tradições, ele estava falando dos ensinos do Evangelho, da forma de que ele ensinava, que ele transmitia, que ele havia passado para a igreja. Então ele chamava isso de tradição, a tradição do Evangelho. Paulo ensinou. Então Paulo está elogiando, cara, vocês lembram, vocês estão lembrando das tradições, lá no início. Só que agora, o mesmo Paulo que elogia, agora ele adverte e exorta de uma forma séria. Aqui no versículo 17, ele diz: não os elogio, pois as reuniões de vocês, elas fazem mais mal do que bem. Irmãos, quero só pedir uma coisa, vamos evitar ao máximo se mover sem necessidade, amém? Para que a gente possa não dispersar uns aos outros. Então ele diz: não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Agora, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Traduzindo para uma linguagem de hoje, Paulo estava dizendo assim: o culto de vocês, ele é ruim. Ele é ruim. E outra, deixa eu te falar, e faz mal. Tu já pensou? Nós viemos para a igreja, nos reunimos em volta da mesa de Cristo, e isso pode ser para Deus um culto ruim. E outra, fazer mal para quem participa. Vai junto, 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio. A divisão, ela era uma marca na igreja de Corinto. Só que aqui, nesse momento, neste capítulo, ela tinha atingido uma grande proporção. Até então eram lapsos, era aqui, era lá, era divisão, não era mais somente por causa de tradições, onde um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não eram essas divisões mais, não eram das questões entre os irmãos, as diferenças, as questões que eles levavam para serem julgadas pelo ímpio, não eram isso. Mas agora Paulo mostra que os crentes estavam indo para o culto, e o pior, estavam voltando para casa muito pior do que foram. Tu já pensou? Olha o 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, ou diferenças, ou contendas, algumas versões, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Tu já pensou? Paulo chega aqui e traz uma mensagem, ele traz uma frase forte: é necessário que hajam divisões. É necessário que hajam divisões entre vocês, ele diz para os coríntios. E a igreja de Corinto, né, meus irmãos, como nós estamos estudando, ela era o quê? Dividida, ela era desorganizada, ela era competitiva, ela era egoísta, e na sua grande maioria, não pensava no próximo. Mas só que esse versículo, ele traz um ensino para nós, que aqueles que causam, que criam, que começam contendas, divisões, falações, difamações, fofocas, estes, eles são o que? Identificados. E só que quando esses são identificados, que era o que estava acontecendo lá, eles evidenciavam, eles mostravam realmente quem era trigo.
quem era aprovado, quem realmente tinha maturidade. Revelavam aqueles que não estavam nem aí para os grupinhos, que não estavam nem aí para as disputas de vaidade, de quem é o melhor, de quem é o mais espiritual, de quem faz uma coisa, de quem faz outra, de quem é melhor que o outro. Vai no 20 comigo, 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O 22 diz: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ele faz uma pergunta. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Agora vamos lá, vamos entender o que acontecia. O contexto dessa época era que eles realizavam esse encontro, essa junção, essa comunhão, uma vez por semana. E aos domingos, olha comigo aí, Atos capítulo 20, verso 7. Atos capítulo 20, verso 7. Eles se reuniam uma vez por semana, nos domingos. A igreja primitiva começou a cultuar o Senhor no domingo e não no sábado. Por isso nós cultuamos a Deus no domingo também. Aí diz assim no versículo 7 do capítulo 20 de Atos: no primeiro dia da semana reunimos-nos para quê? Partir o pão. Qual o primeiro dia da semana, irmãos? E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Então eles se reuniam no domingo. Esse encontro chamava-se de festa ágape, ou festa do amor, ou da fraternidade. Era o nome utilizado por eles. Agora, como que tu sabe disso, pastor? Tu tem Bíblia para comprovar? Tenho. Abre comigo, carta de Judas, capítulo 1, versos 12. Vamos ver um texto para comprovar a confirmação dessas festas ágape, ou essas festas de fraternidade. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versos 12. Diz assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade. Alguém tem outra versão aí? Alguém tem outra? Festas do amor. Quem mais tem outra aí? Essas aí, né? Então ele diz: nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Então, festas da fraternidade, essa palavra no original, ela significa ágape, ou agape, que nem então alguém fala, né? Eu acho que é ágape, acento no A. Significa amor fraterno, de irmão, banquete de amor. Então, o que acontecia aqui, irmãos? Eles estavam fazendo da ceia uma refeição normal, só que naquele período nós precisamos entender como é que eram as ceias. Não era num prédio, obrigado Jesus, num prédio como esse, não era num lugar amplo, eram em lugares que eles se reuniam, que eram casas. Às vezes escolhiam umas casas que eram maiores, às vezes eles juntavam mais de uma casa, porque elas eram pegadas uma à outra, e ali eles faziam essa festa ágape, ou essa festa do amor. Aí então o que acontecia? Cada cristão
ele saía da sua casa, levava o quê? Só o pão e o vinho? Não, eles levavam o pão, o vinho, a carne, as frutas, tudo que eles tinham de bom, eles levavam. Principalmente quem? Os ricos, aqueles que tinham poder aquisitivo. Só que dentro da comunidade não existem só quem tem poder aquisitivo, existiam também aqueles que não tinham, e esses pobres eles levavam o que tinham, e quando tinham. Aí, o que Paulo está falando, o que vocês estão fazendo, a ceia como uma refeição normal, eles faziam o quê? Chegavam naquele lugar, fechavam com o seu grupinho, aqueles que tinham, né? Fechava com a família deles, ou com aquele que ele queria, porque era simpático aos olhos, porque tinha posses, tinha alguma coisa, trazia. Vamos fechar o nosso grupo, vamos comer. E aí eles comiam até se fartar e se embebedavam. Só que, como é que era feito? Eles comiam todos juntos, era o desejo, era a força, era a vontade de que fosse realizado dessa forma, comerem todos juntos, e após eles pegassem o vinho e o pão e partissem de forma simultânea aquele momento, fazendo parte daquele mesmo momento de refeição. Só que não se preocupavam com aqueles que eram menos favorecidos, com o pobre que não tinha nada. Aí o apóstolo Paulo ele vem, então agora vamos organizar esse negócio. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu aprendi do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, Paulo diz para eles: ei, não foi de Pedro que eu aprendi. Não foi Tiago que me contou e que me ensinou. Não foi. Sabe quem foi? Foi o próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor que ensinou Paulo. Ou seja, ele não está mudando de assunto, ele está ainda aqui organizando e mostrando o real sentido da ceia do Senhor, quando ele entra no versículo 23. Ele não muda o assunto, ele continua o mesmo assunto. E por isso que dá tanto erro na ceia, por isso que dá tanto entendimento errado da participação da ceia, porque nós pegamos daqui em diante, e aí a exegese ela não fica completa e correta. Aí vamos no 23 e o 24, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Não diz aí na tua Bíblia que ele partiu? O que significa partir? Ele tem o sentido de que você e eu, quando realmente participamos da comunhão com o corpo, nós somos parte desse corpo. Desse corpo de Jesus que foi entregue à morte para que nós tivéssemos a vida, que é dado em favor de vocês. Olha comigo o Evangelho de João, capítulo 6, versos 53 ao 58. Vamos juntos. Evangelho de João, capítulo 6, 53 ao 58, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Apesar, irmãos, da ceia, ela conter o pão, e ela conter o suco, né? Não o vinho, o suco nos nossos dias, ela é espiritual. Já o maná, que aqui está citando, que era o pão que descia do céu, lá no deserto, já o maná era um alimento somente para o corpo físico. Já o comer da sua carne e beber do seu sangue é símbolo de aliança, é símbolo de permanência nele, é símbolo de vivermos a sua vontade, é símbolo de comunhão e identidade, e uma intimidade com Deus e uns com os outros, com Cristo e com os outros. Agora, eu quero salientar, porque existem formas diferentes de entendimento aqui sobre a presença de Jesus na ceia. A Igreja Católica, ela acredita que os elementos, eles tratam-se realmente do sangue e do corpo de Jesus nos elementos. O próprio corpo e o próprio sangue de Jesus está transformado, é transubstanciado. É a transubstanciação que eles chamam. Se transforma. Então, por isso, todas as vezes que eles comemoram esse momento de ceia, eles realizam, é como se Jesus morresse novamente, como se o corpo fosse entregue novamente. Agora, também existem aqueles que acreditam isso, que é somente simbólico e mais nada. É só símbolo, o pão e o vinho. Agora existe também a forma que nós acreditamos, a forma que nós cremos que realmente o suco ele simboliza o sangue, o pão ele realmente simboliza o corpo, mas nós temos a certeza de que Cristo ele se faz presente em nosso meio de forma espiritual, através do que? Da comunhão. A comunhão, ela traz a presença de Jesus. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio porque nós temos comunhão com Ele uns com os outros. A ceia é exemplo disso. Agora, existem também situações que acontecem na ceia que geram dúvidas. Ah, mas não pode comer pão sem fermento, tem que ser um pão asmo, tem que ser aquele pão ali que, irmãos, o fermento aqui, ele tinha um símbolo lá na antiga aliança, que era o quê? Era o pecado, realmente. Na nova aliança, nós vemos somente uma vez Jesus falando de fermento, e ele se refere ao fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, da imoralidade. Qual o tipo de fermento que a gente tem que se livrar? Principalmente do fermento da religião, que era caracterizado pelos saduceus e os fariseus, e a imoralidade que levou Herodes a cair e morrer. Então aqui, o que menos importa, irmãos, porque o fermento que nós usamos, ele não tem símbolo hoje, até porque Jesus, quando usa as parábolas, o reino dos céus é como uma mulher que pega um pão e mistura fermento naquela massa, e aquela massa leveda, e ela cresce. Então os exemplos que Jesus traz, ele não traz malefício no sentido. Aí as pessoas começam a se pegar em questões, pode ser com fermento, não pode ser. E as questões principais de um texto como esse, elas realmente não trabalham. O pão tem que ser assim, tem que ser assado, não pode ser comprado ali, não pode ser isso. Tem que ser o suco realmente, não pode ser tem que ser o vinho realmente, não pode ser o suco. Isso aí tem que ser uma vez por mês, outras vezes, aí várias coisas vão. O certo mesmo era todas as vezes que a gente se reunia, a gente ceiar junto. Todas as vezes.
A gente não faz isso por uma questão de logística, uma questão de organização. Aí vai comigo, o 25 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quem é que lembra aqui o capítulo 10? Capítulo 10 nós trabalhamos, e tem um momento que, no versículo 2 e 3, que ele fala que eles foram alimentados pelo pão e tiveram de beber, receberam de beber do próprio Deus. Era um símbolo de comer e beber, era a mesma coisa. E o que acontecia naquele tempo? Um desprezo. Então Paulo, ele cita no 10 e ele continua, e agora ele traz para os nossos dias, porque do mesmo jeito que houve desprezo naquele tempo, hoje ainda há desprezo. Hoje ainda há desprezo na comunhão, na participação, no entendimento disso. Caracterizamos, largamos a ceia como algo qualquer. Tratamos a ceia como algo que não tem valor algum, porque não entendemos muitas vezes o sentido real que ela tem. E hoje nós vamos realmente cravar isso no nosso coração. Então, quando nós participamos desse momento, nós anunciamos através da ceia a morte do Senhor. Ou seja, ele diz que tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando eu participo dela, quando eu estou, hoje nós vamos ter ceia, irmão, semana que vem. Eu fiz de propósito, eu quero que vocês pensem, meditem, analisem, realmente a gente tem entendido o que é corpo de Cristo. Tem uma semana para a gente perceber como que a gente tem tratado. Eu participo dela lembrando da morte de Cristo de forma substitutiva. Ele me substituiu. Ou seja, Ele morreu no meu lugar. Então a ceia, ela me remete ao passado. Ela me faz olhar para trás. Só que também, ela também me faz olhar para frente, porque diz que Ele vai voltar. Ou seja, ela me remete ao passado, à sua morte, e também ao futuro, a esperança e a certeza da sua vinda. Ela me faz olhar para o amanhã e dizer: Ele vai voltar. Eu olho para frente e sei que Jesus vai voltar. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu lembro da morte, mas eu lembro que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. A esperança. Eu reconheço, nós acabamos reconhecendo que temos vida, a vida de Deus em nós, através da sua carne, através do seu sangue. Aí vai no 27. Portanto, agora que vamos entrar no ponto central. Todo aquele que comer do pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente. Esse indignamente, ele tem um sentido, não como alguém que realmente é digno, ou se acha digno, ou pode participar por ser digno. Esse indignamente está condicionado a uma forma, a uma maneira apropriada ou inapropriada de participação. E quando que eu participo de forma indigna? Quando eu pequei? Então todas as vezes a gente participa de forma indigna. Ou quando eu não entendo o seu real significado. Abre comigo 1 João capítulo 1, versos 8 e 10, olha o que diz. Primeira carta de João.
capítulo 1, versos 8 ao 10, olha o que fala. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pode ser o que o texto quer falar de alguém que é digno, no sentido de realmente inteiros, sem defeitos, que produzem sua justiça própria. Nós precisamos entender que nós somos indignos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu achei legal que a versão NVT ela diz: pois todos pecaram e estão, ou melhor, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Olha como é diferente. Então, irmãos, no momento que eu vou participar e eu me acho digno, eu já não estou pronto para participar mesmo. Quando eu me acho melhor, como eu acho capaz, que eu estou bem, porque eu sou o cara, eu sou pastor, eu sou o diácono, eu sou o obreiro, eu sou o cara que faz isso, fica na porta, eu sou o cara que dá aula. Isso é uma função, não diz quem você é. O que diz quem você é aqui, ó. É o seu coração, é quem você é, de quem é o teu coração, de quem é o meu coração. Ser digno significa qualidade moral, valor próprio. O que nos torna aptos a participar é porque que Cristo me torna digno. O sacrifício de um perfeito, o sacrifício de alguém puro, que derramou seu sangue, que me purifica de todos os pecados. Agora, o que quer dizer então de forma indigna? O que o texto, no seu contexto, quer dizer? Ele está relacionando a forma, a maneira, o entendimento errado. Paulo traz a resposta nos versículos 20 a 22. O que é o indignamente? É comer a própria ceia, sem esperar pelos demais. É se aproximar da mesa do Senhor como se estivéssemos sozinhos, ou só com aqueles que nós queremos estar, só com os nossos. O indignamente é chegar diante de Jesus e achar que a minha vida não tem nada a ver com a sua. É estar ao redor da mesa de forma egoísta, egocêntrico, onde o egoísmo impera. Eu preciso entender, irmãos, que a realidade espiritual da ceia, ela é o quê? Que Cristo, Ele sim morreu por meus pecados. E que Ele morrendo pelos meus pecados, eu tenho vida nele. E por ter vida nele, agora eu faço parte de um corpo. E o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele está junto com um corpo que permanece, que pertence ao meu irmão. Esse que está ao teu lado. Esse que está à tua frente. Esse que está atrás. Então, a ceia, ela é símbolo de comunhão com Cristo, mas também de comunhão com o corpo, uns com os outros. Ou seja, eu preciso de ti. Eu preciso de vocês. Eu me preocupo com vocês, é isso. É realmente entender que nós jogamos no mesmo time, fazemos parte da mesma família. E aqui, irmãos,
O que é a ceia, irmãos? A realidade da ceia é comunhão. É comunhão. Só que não há como você ter comunhão com teu irmão se você não tiver primeiro comunhão com Cristo. Porque se você não tiver comunhão com Cristo, você não tolera erros de ninguém. Só que engraçado que a gente tolera os nossos. Todo mundo é falho, todo mundo não presta, todo mundo não é confiável. Como você tem vivido igreja? Que comunhão que você tem com esse corpo aqui? Qual o nível de envolvimento que você tem para partir o pão? Senão nós estamos fazendo uma coisa para o nosso próprio mal, irmãos. Muitas vezes isso que nós chamamos de ceia, talvez muitos de nós participam de algo que Paulo está dizendo que não é ceia. Talvez muitos de nós que participam com o entendimento errado, participam de um momento que Paulo está dizendo que não agrada. Comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, nos tornam o quê? Culpados, réus. Cara, e aí eu me choquei porque eu disse, cara, é sério. É muito sério, irmãos. A gente tratar realmente a ceia, a comunhão, realmente a vida eclesiástica, a vida de unidade, primeiro com Ele e com os outros, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, é vir para a mesa com um problema com um irmão, é participar da ceia com um problema com os irmãos, é participar da ceia com falta de perdão, é participar da ceia odiando alguém, não aguentando, já não consegue mais ouvir a voz. Isso me faz participar de um momento como esse de forma indigna, porque a minha preocupação só está em que eu tenho que me fortalecer. A ceia é um fortalecimento do corpo, não é só meu, é nosso. É quando eu venho participar de algo com o corpo e eu brinco no pecado. Eu brinco vivendo de qualquer forma, porque o pecado meu e teu, ele ofende o corpo, irmãos. Assim, quando um é glorificado, exaltado, todo o corpo, ele o quê? Ele responde, ele se alegra, mas quando um sofre, todo o corpo sofre. O teu pecado, ele não é desprezível nem o meu. A gente precisa realmente levar a sério, para não trazer prejuízo para o corpo. E aí o pecado entra, tudo isso que eu falei, falta de perdão, falta de unidade, que era o que estava acontecendo aqui. Iam ceiar, mostrar bonitinho, coisa bonitinha, bota no coisinha, né? Hoje está tão bonitinho, né? Bonitinho, coisinha, tal, símbolozinho, tudo ali, pãozinho, tal. E o coração está todo detonado. E o coração está cheio de amargura, de inveja, querendo devorar. Estou dizendo que seja aqui, estou falando de uma forma universal, geral. Por isso que quando estamos na ceia, não é momento de fechar os olhos, é momento de abrir os olhos e olhar para o teu lado, olhar para o próximo e dizer, ali está alguém que Jesus morreu, eu preciso me importar com ele, ele é corpo de Cristo. Nos ensinaram que nós deveríamos chegar nesse momento e de forma indigna começar a pedir perdão por todos os pecados para que não fosse fulminado. Aí nós chegávamos num momento como esse na igreja, e aí o pastor chamava para a ceia, e ele disse assim, quem vai ceiar hoje? Aquele que não pegasse a ceia, ele ficava em um outro extremo, ele ficava pensando, se eu pegar, eu não posso, porque eu estou em pecado. Esse era o pensamento, que eu estou em pecado, eu não posso pegar essa ceia. Mas entre ficar
na mão do Senhor e ficar na mão da igreja, porque se eu não comer, o cara vai dizer, está em pecado, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Aí tu fica entre a cruz e a espada. Aí o cara, para não sofrer na mão do irmão, ele vai participar da ceia ali, com o coração pesado, olhando só para baixo, não olha para nada. Esse momento de ceia, ele não é um momento de exclusão, de te tirar, de me tirar. É muito sério isso, irmãos. Participar de maneira inapropriada, sem entendimento, me faz igual a Judas. Como assim? O que tu está dizendo, pastor? Me faz igual aos soldados romanos? Como assim, pastor? Eles debocharam de Jesus. Judas traiu ele, entregou ele, vendeu ele. Me torna culpado igual a eles? Igual a Pilatos que lavou as mãos, igual o povo que pediu a cabeça de Jesus, porque eu me torno réu do corpo que foi moído lá, e nós sabemos que ele morreu para nos purificar dos pecados. Então todas as vezes que eu participar de forma indigna, e indigno eu estou falando sem ter realmente comunhão com Deus, e comunhão uns com os outros, realmente ter vida no corpo, ter vida na igreja, ter vida com Cristo, ter Jesus como meu principal objetivo. Talvez se hoje nós dessemos oportunidade para cada um aqui falar, talvez nós nos chocássemos com o objetivo de cada um de vida. Cada um aqui, garanto que iria dizer o seu objetivo, e muitos de nós iriam dizer coisas somente da terra. Isso fala muito de nós, fala muito do que nós temos entendido de comunhão e de vida com Deus. Você pode ter sonhos, pode ter, mas a certeza de realizá-los não está em você acreditar ou não. Até porque a minha e a tua Bíblia, elas dizem que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Participar da ceia, chegar diante de Deus e dizer assim, a tua vontade é mais importante que a minha. Ter parte no corpo de Cristo, realmente estar participando de algo que me nutre, é dizer que as coisas da terra, elas não são dignas do meu amor, e sim, o Senhor é digno. Aí ele entra no 28, ele diz, examine-se o homem, a si mesmo, e então, vá embora da igreja, e então, saia do meio do povo e não coma. O que ele diz? E então coma, examine-se. A ceia não é momento de nos excluir, irmãos. Como que Deus parte algo em favor de nós para nos deixar fora desse momento? Então esse é o momento de responsabilidade, dizer assim, eu agora entendi, eu sou corpo de Cristo, eu tenho o que? Envolvimento com um irmão, eu tenho envolvimento com essa casa, com que aqui se reúnem pessoas, eu faço parte disso. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Aqui também é outra coisa interessante, porque participar da ceia me faz olhar para trás, como eu falei, lembrar da morte. Ela me faz olhar para frente, à volta de Cristo, mas ela também me faz olhar para dentro. Se realmente eu entendo o que significa a ceia, se realmente eu vivo isso que a ceia está pedindo que eu viva. Tu quer ver uma coisa, irmãos? Quer ver como não se entende ceia? Porque o domingo de ceia é o dia que mais vem pessoas na igreja, e muitos só vêm no culto de ceia e não vêm mais, não entenderam nada. Se tu não tiver comunhão com Deus e com o corpo, não adianta vir aqui fazer, vai ser só um ritual, e isso não vai te fazer bem, que é isso que estava acontecendo aqui. Participar da ceia de forma individual, pensando só em você, pensando só, eu não quero ir para o inferno, e os teus irmãos, e a tua família.
Eu preciso viver isso, irmãos. Se tenho real comunhão com Cristo e com os irmãos, então aí eu participo. Tudo começa com Deus no reconhecimento e no arrependimento. Só que muitos de nós reconhecem, mas não se arrependem. Muitos de nós já têm anos de igreja e não entendem o que é vida de igreja em comunhão. A gente não vem em um culto no domingo para pagar o preço por algo, irmãos. Não pense assim, Ele pagou o preço. O frequentar uma comunidade de fé, o participar do corpo de Cristo é realmente porque eu entendo que eu não posso ficar longe disso. Eu preciso estar no corpo, eu preciso estar no braseiro, eu preciso estar junto dos meus irmãos, eu preciso estar na comunhão com Cristo. Por isso que faltar culto não perde salvação. Mas por que faltar? Por que faltar as atividades que nós temos de comunhão uns com os outros, onde nós geramos unidade? O mesmo sentimento, onde nós nos conhecemos e estreitamos para andar nas casas uns dos outros, para nos visitarmos, para sabermos o que dói, muitas vezes de uma forma física na vida do outro, muitas vezes o que a pessoa necessita. Você não precisa falar nada para mim, mas pense você agora aí, quantas pessoas você sabe aqui o que está passando hoje desse corpo aqui? Isso diz se você realmente faz parte do corpo de Cristo ou você não entendeu ainda. Se você não divide as lutas, as cargas, se você não caminha junto, você não entendeu. É a mesma forma que eu pegar a minha ceia e comer para mim. Eu não estou nem aí para o outro. É isso que estava acontecendo. E hoje as pregações, o evangelho que é ensinado, que não é evangelho, né, irmãos? Ele me ensina a ser egoísta e individual. Culto de ceia, se o boneco não vem na igreja, o cara vai lá na casa dele e leva a ceia para pegar o dízimo. Estou mentindo, irmãos? Porque mais importante é o dinheiro que ele dá e não é quem ele é. Comunhão do corpo, cada um de vocês é importante aqui. Cada um de vocês carrega algo de Deus e vocês têm para contribuir uns com os outros. Cada cabecinha que está aqui é importante. Cada um de vocês faz falta. Então, se eu não entendia, hoje eu vou entender, irmãos. E qual vai ser minha postura? O problema é que nós aqui na igreja, a gente está entendendo, cheio de conhecimento, já sabemos tantas coisas, porque estamos aprendendo, mas o que fizemos com o conhecimento? Saímos ali para a rua só para saber e falar para os outros que tu conhece, mas a vida não muda, as atitudes não mudam. É isso que nós precisamos, irmãos. 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha aqui, cara. Eu preciso entender que a vida está no corpo. Aí muitos de nós não entendem por que não vencem o pecado. Muitos de nós não entendem porque não conseguem ter vontade de vir na igreja, porque não tenta andar no corpo, ter comunhão junto, estar junto, nutrir a sua mente com coisas que renovam. O que você ocupa a tua mente toda semana? Vem aqui no domingo, tu acha que vai dar um plus e vai reverter tudo? Não vai, irmãos. Parece até os ursinhos Gummy tomando aquele coisinho, tomava aquele, ficava forte e achava que não é assim, irmãos. Pô, o ursinho Gummy é velho, tá louco. A vida está no corpo, na comunhão com Cristo e uns com os outros, na unidade, na harmonia, irmãos. Não na separação, como estava acontecendo. De nada adianta nós termos o pão e o suco,
se não tivermos neles a realidade do corpo e o sangue de Jesus. Ai, cara, isso tem que falar com a gente, irmãos. Se nós tivermos só os símbolos ali e não entender, irmãos, não tiver a realidade do que significa, não vale nada. Por isso há fracos e doentes, e muitos já dormiram. Era isso que ele falou, participando de forma egoísta. O próprio Senhor permitiu a morte, o próprio Senhor aqui, porque o Senhor julgou. O Senhor julgou, irmãos. É sério. Por ser réu, por ser culpado. Aí tu vai dizer assim, mas como, né? Estava participando da ceia. Estava participando de algo que a Bíblia diz, mas não do jeito que ela ensina. Tem coisas que estão na Bíblia, mas que não são aplicáveis. Tem coisas que estão na Bíblia, mas estão fora, muitas vezes, de aplicação, de contexto. Tu pode chegar na tua casa e dizer, e citar todos os dias da tua vida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu pode usar esse versículo, mas por que Paulo citou isso, tu sabe? Tu já foi mordido por cobra? Por uma víbora? Tu já sofreu naufrágio? Tu já teve fome, sede? Tu já foi perseguido, teve que fugir dentro de um cesto? Tu já foi açoitado? Injustiçado, apedrejado? Tu já foi? Não foi, nem eu. Mas é bonito falar, após todas as coisas, naquele que me fortalece. Paulo viveu. Ele teve escassez, mas ele também soube viver com bastante. É isso que ele está dizendo. Viva uma vida de fé, que tu possa chegar e dizer assim, quando tu já tiver passado, tu dizer, cara, posso todas as coisas, já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por outro. Aí sim tem contexto. É bonito falar, é bonito botar o versículo bíblico no carro, mas mais bonito é viver o que ele está dizendo. Mais bonito é ser igreja, mais bonito é ser corpo, mais bonito é ser alguém que ama a Cristo e ama os irmãos. Participando da ceia, mas Deus rejeita a nossa participação quando participamos de forma errada. Aí a gente se preocupa, pode dar ceia para criança? Isso é uma coisa que também muito tempo eu me peguei como religioso, irmãos. Pode dar ceia para criança ou não pode? O discernimento que estava falando, a criança não tem discernimento, mas não é isso que ele está falando aqui. O discernimento era de quê? De fazer divisão ali. De fazer coisas que uns estavam separados dos outros, e eles tinham que ceiar todos juntos, estarem juntos. Esperar uns pelos outros, se preocuparem uns com os outros. Pode participar quem é batizado, pode participar quem é dizimista. Aqui, irmãos, nós não temos, nós só acreditamos na oferta. Acreditamos que a oferta é voluntária. Você é livre. Você não tem nada que te puna com algo que a Bíblia não concorda, que não afirma. Por quê? Mas o dízimo é bíblico. É bíblico. Assim como olho por olho, dente por dente é bíblico. Assim como matar a pedrada quando era pego em adultério, é bíblico. E a gente faz. Não se aplica mais. O dízimo, ele foi por um período, foi por um povo. Rapidamente, para não dar explicação, porque isso aí precisa mais tempo, mas eu vou te dizer bem, se o dízimo é bíblico, por que os discípulos não pregaram ele? Por que você não vê Paulo, Pedro, João, ensinando sobre o dízimo, falando só de oferta? Então, se eu estou condenado por não dar o dízimo, eles também estão. Simples assim. E para resumir, né? Quem não dá o dízimo, rouba de Deus, né? Diz lá, em Apocalipse capítulo 24 ou 23, não lembro. E aí Malaquias diz, onde vocês me roubam? Nos dízimos, nas ofertas. Aí os caras fazem todo aquele malabarismo, né? Para dizer assim, então se eu não dou meu dízimo, eu estou roubando a Deus, eu vou para o inferno. Aí é simples de tu chegar uma consciência
Então o que me salva é o meu dinheiro que eu dou e não é o sangue de Jesus. Irmão, só cérebro. 2 neurônios para terminar com as manobras para aquilo que realmente é condizente e é bom para os dias. Enche bolso, extorque pessoas. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro. Deus está preocupado em ter todo o nosso coração, porque se Ele tiver o nosso coração, o dinheiro não vai ser problema. A gente vai ser um ofertante muito mais que dizimista, muito mais que 10%. Vai ofertar não só o dinheiro, o tempo, a própria vida. (31, 32, 33). Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Note que Paulo volta a falar de novo de onde ele começou nos versículos 20 e 21. E o 34 ele diz: se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Até aqui, pessoal. Ele vai, o que Paulo encerra? O restante das coisas eu vou falar quando tiver pessoalmente, explicar mais. No tete a tete é melhor. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa aprender com os textos. Tem coisas que a gente precisa sentar. Não dá para falar por WhatsApp, não dá para falar por mensagem. Tem que sentar olho a olho, frente a frente. Cristão tem que ser corajoso. Cristão tem que ser homem e tem que ser mulher. Chegar diante das pessoas quando tem que tratar olho a olho. Não ser que nem um ratinho se escondendo. Se tem diferença, se alinha. Senta à mesa, conversa, paga um churrasco, que tudo fica bem bom. Tudo se resolve numa boa comida. Tudo se resolve com o coração aberto, com alguém que realmente quer. Então, irmãos, para nós finalizarmos, e se alguém ficar com alguma dúvida, tem um material para passar, e posso sentar com você e te explicar de novo. Mas desde que seja bíblico, amém? Desde que a gente siga o que diz a Bíblia, não o que diz o fulano, beltrano, ciclano. O pastor tal falou, não adianta nada, tem que dizer o que diz a Bíblia. Se a Bíblia diz, ela é a verdade máxima. Se tem contexto, é para a gente aplicar, não jogar fora. Se existe uma aplicação num texto, a gente tem que seguir. Não pode fazer o que eu quero com ele. Posso levar e conduzir para onde eu quiser. Isso aí não é hermenêutica. Isso não é interpretação de texto. Isso é maldade. É tendência para aquilo que eu quero. Então, para finalizar, como que eu e você vamos participar da ceia a partir de agora? Isso tem que trazer um entendimento em nós e dizer assim: realmente eu tenho sido corpo, eu tenho me importado, eu tenho participação nesse corpo, eu me importo com os outros irmãos. As causas do meu irmão são minhas causas. Aqui se resumiu toda a divisão em um símbolo na ceia. E o que muitas vezes mostra que nós também somos desunidos, porque muitas vezes nós não apoiamos um ao outro quando precisamos. Não entendemos que comunhão é realmente andar junto. E andar junto dá problema, sabia? Andar junto mostra defeitos, mas não só do outro, dos teus, dos meus. Só que aí também no corpo tem como ser curado, porque Deus tem ferramentas para usar. Então saia do armário, saia do anonimato, saia dos lugares que você está escondido, que você está ali, muitas vezes não querendo viver de uma forma correta, de uma forma honesta, de apresentar aquilo que está errado na tua vida muitas vezes, de ter alguém que você possa confiar.
A palavra de Deus diz que existem amigos que existem irmãos que são mais chegados. Perdão, volta. Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então a gente pode gerar isso. E esse é o desejo nosso, irmãos. Amém? Espero que tenha edificado a tua vida. Vamos ficar de pé.